Olá! Hoje a gente vai mergulhar na tese bem provocadora de um livro de 1990 que traz um olhar completamente diferente sobre a crise das drogas. O nome do livro? Cocaína Vermelha. E a premissa dele? Basicamente, que a epidemia de drogas não foi um acidente, foi uma arma. Pois é, todo mundo já conhece essa história, né? Décadas se passaram, trilhões de dólares foram gastos numa guerra às drogas que parece impossível de vencer. Mas e se a base dessa guerra estivesse toda errada desde o começo? E se o objetivo principal do tráfico de drogas nunca foi só o dinheiro? Essa é a pergunta que levou o Dr. Joseph D. Douglas Jr., um analista de segurança nacional bem experiente, a uma conclusão, para dizer o mínimo, chocante. No livro dele, Cocaína Vermelha, ele apresentou uma explicação que virava de cabeça para baixo tudo o que se achava que sabia sobre o narcotráfico internacional. E o mais curioso é que essa teoria toda não nasceu em algum arquivo secreto, não. Começou num almoço, um simples encontro em 1985 que mudaria para sempre a forma como ele via o problema mundial das drogas. E é aqui que a história dá uma guinada de cinema. O Douglas estava almoçando com o general Jan Sejna, um desertor da Tchecoslováquia de um escalão altíssimo, quando ele ouviu algo que parecia loucura. A crise das drogas não era obra de criminosos comuns. Era, na verdade, uma estratégia deliberada da União Soviética para usar o vício como arma contra o Ocidente. Uma operação de inteligência de Estado. E aqui, a credibilidade da fonte é tudo. O Jan Sejna não era um funcionário qualquer. Como dá para ver, ele estava no centro do poder. Fazia parte do círculo que tomava as decisões. Ou seja, segundo o livro, a informação dele não era fofoca nem boato. Vinha direto da sala onde as estratégias eram criadas. E o ponto principal é este. A tese central do livro é o que ele chama de desmoralização estratégica. A ideia de que as drogas não serviam só para gerar lucro, mas eram uma arma de guerra política. O objetivo? Corroer por dentro a base moral e institucional da sociedade ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Deixá-la fraca, dividida, incapaz de resistir à influência comunista. O livro vai mostrando como a coisa foi escalando. Teria começado com a China lá nos anos 40, mas foi em 1956 que Moscou teria decidido entrar no jogo para ganhar, criando uma operação muito maior e mais sofisticada. No comecinho dos anos 60, o plano foi ativado, e em 68, o segredo todo veio junto para o Ocidente quando o Sejna desertou. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. A visão normal que a gente tem é que o tráfico é um negócio de criminosos, motivado por grana. A tese do Cocaína Vermelha diz que não, que foi uma operação de inteligência com uma motivação geopolítica para desestabilizar o inimigo. Isso vira o jogo completamente. E o livro ainda detalha como essa operação era supostamente super profissional, nada era deixado ao acaso, tinha todo um processo. Primeiro, recrutar agentes limpos com a ficha limpa, sabe? Depois treinar essa galera numa espécie de academia de elite. E aí mandar para o campo para montar as redes de tráfico globais com uma parte dos lucros voltando direto para o Moscou. E os alvos, segundo essa tese, foram escolhidos a dedo, de forma cirúrgica. Atacar a juventude para destruir o futuro, infiltrar as forças militares para enfraquecer a defesa, mirar nos mais pobres e nas minorias, o que eles chamavam de lumpenproletariado, para botar fogo no crime e na tensão social, e, claro, corromper as elites e as instituições para minar a confiança na própria sociedade. E para testar essa estratégia toda, eles teriam achado o lugar perfeito. O livro aponta a Guerra do Vietnã como o palco ideal para botar essa ofensiva em prática, em larga escala, usando o caos da guerra como disfarce. E a escala do ataque, segundo o livro, é uma coisa assustadora. Um estudo de inteligência da KGB citado pelo Douglas chegou a um número que é difícil até de acreditar, 90%. A alegação era que 90% das tropas americanas no Vietnã usavam algum tipo de droga. Pensa bem, se isso for verdade, isso não é mais um problema de disciplina. É uma saturação estratégica do campo de batalha. Essa citação, que o livro atribui ao premier chinês Zhou Enlai, resume bem a intenção. Não se tratava de viciar soldados por acaso. Era uma tática deliberada para destruir o moral, a capacidade de lutar e ainda por cima criar um problema social gigantesco quando esses soldados voltassem para casa. E a coisa não parou no Vietnã, não. Cocaína Vermelha argumenta que as bases da OTAN na Europa também foram alvos. O livro chega a chamá-las de zonas de destruição estratégica, onde as drogas eram usadas para minar a prontidão militar da Aliança Ocidental no coração da Europa. E a estratégia ia além do campo militar, mirando também no controle político. Outro estudo de inteligência soviético citado no livro
olhou para a América Latina e chegou a outra estatística impressionante: 70%. A alegação era que 70% dos funcionários do governo na região tinham alguma ligação com o tráfico, o que os tornava alvos fáceis de chantagem, de controle e abria as portas para a operação se expandir. Mas heroína e maconha eram só o começo. O livro afirma que os estrategistas soviéticos viram potencial ainda maior em outra droga, planejando o que eles mesmos teriam chamado de epidemia branca. O livro analisa a explosão do crack nos anos 80 não como um acidente, mas como a jogada final do plano. O preço lá no chão para pegar os mais jovens e mais pobres. O foco em comunidades negras e hispânicas. A distribuição usando gangues. Segundo a tese, tudo foi pensado para maximizar o caos, acelerar o crime e criar o que o livro chama de ecorracismo, que é a ideia de fazer a culpa da destruição cair sobre as próprias comunidades minoritárias. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão. Se um plano dessa magnitude realmente existiu, e se um desertor do mais alto nível entregou tudo, por que isso não virou a prioridade número 1 da segurança nacional dos Estados Unidos? A resposta, segundo o próprio autor, é talvez a parte mais perturbadora da história. O Douglas descreve a frustração dele ao perceber que as agências americanas não só não sabiam disso, como pareciam não querer nem saber o que o general Seidner tinha para contar. Havia um desinteresse ativo. A conclusão do livro é bem sombria. Ele sugere que a verdade foi deliberadamente engavetada, que a luta contra as drogas ficou em segundo plano, subordinada a outras prioridades políticas, como a política de detente, de apaziguamento com a União Soviética. A verdade sobre a origem da praga das drogas era politicamente inconveniente. E assim, essa análise de cocaína vermelha nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta bem inquietante. Será que a história que sempre nos contaram sobre a guerra às drogas, focada em cartéis, em lucro, está deixando a parte mais importante de fora? A obra do Douglas força a gente a pensar se um aviso vital foi silenciado. E se foi, a questão mais perturbadora de todas é: por quê? A resposta, se é que ela existe, muda completamente o jeito como a gente entende esse conflito.